E aí, estudante, tudo bem? Meu nome é Eliane, eu sou a sua professora de Geografia. E nesta aula, nós estaremos direcionando o conteúdo para o 8º ano do ensino fundamental, ok? E o nosso tema é população mundial. Gente, eu e você. Isso é algo importante. O planeta Terra, hoje, você já pensou quantos bilhões de pessoas estão espalhadas por esse planeta? Você já procurou imaginar, por exemplo, a cidade de Governador Valadares? Quantos habitantes nós temos? O estado de Minas Gerais, o planeta Terra, o Brasil. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E uma coisa interessante, hoje nós somos aproximadamente 7 bilhões e 300 milhões de habitantes. Agora, deixa eu falar uma coisa muito séria para você. Apesar desse número gigantesco, você é único. Você é alguém especial. Tá? Então, lembre-se disso. Temos bilhões de pessoas em todo o planeta Terra e, apesar disso, você é único, é especial. E é com você que eu quero falar hoje, ok? Vamos pensar como que as pessoas estão distribuídas, de que maneira a população está distribuída pelo planeta. Você já pensou nisso? É importante a gente conhecer. Por exemplo, a cidade de Valadares. Será que ela é toda habitada de igual maneira? Ou tem lugares que tem mais pessoas, tem lugares que tem menos? Tem horas que, quando eu estou de carro no centro de Valadares, eu acho que está todo mundo ali no centro. Se for meio-dia, 1h, então, Jesus, a coisa é séria. Então, como que isso está no planeta? E como que isso interfere no nosso dia a dia? Vamos ver um pouquinho. Nós temos aqui o mapa mundi. Nós temos todos os continentes aqui representados. A América, a Ásia, a Antártida, a Europa, a África e a Oceania. Porém, a Antártida, sobre a população mundial, nós não vamos incluir a Antártida. Devido a acordos internacionais, convencionou-se, quer dizer, acordou todos os países que a Antártida não seria colonizada por nenhum povo. Porém, foi dado abertura aos países, inclusive o Brasil faz parte desse grupo, que tem estações de pesquisas aqui na Antártida. Tá certo? Então, sobre a população mundial, eu não estarei me referindo à Antártida, porque ela não tem uma população nativa, no sentido de um povo que ali vive, mora sempre, né? Tem pessoas que ficam temporadas, fazem as suas pesquisas e voltam para os seus países de origem, ok? Lembrando, o Brasil também tem a sua base de pesquisa aqui, ok? E quando nós falamos de distribuição da população, é interessante a gente observar que a Ásia, esse continente aqui, certo? Ele detém 65% da população mundial. Olha,
65%. Eu falei que nós somos aproximadamente 7 bilhões e 300 milhões de habitantes. Assim, quando eu digo que a Ásia tem 65% da população mundial, na Ásia nós temos aproximadamente 4 bilhões e 400 milhões de pessoas. Na Ásia se encontram os 2 países mais populosos: a China, hoje, e a Índia. E é interessante que, daqui a uns anos, ao falar do país mais populoso, não será a China. Porque as pesquisas têm mostrado que a Índia está crescendo mais do que a China. É provável que nos próximos 15, eu acredito que entre 10 e 15 anos, a Índia tenha ultrapassado a China. Certo? Então, nós vimos o continente mais populoso. E o segundo continente mais populoso, qual será? Europa, que praticamente espalhou imigrantes por todo o planeta. A América, o nosso continente. A África ou Oceania. Em segundo lugar, e é interessante, hein? Com pouco mais de 1 bilhão de habitantes, 1 bilhão e 200 milhões, está a África. Tenho quase certeza que teve gente que errou isso aí. Pouca gente ia imaginar a África sendo o segundo continente mais populoso. Tá? E é um fato hoje. Esses números podem mudar. Nós sabemos que todos os dias nascem pessoas e morrem pessoas. Tá certo? E nós temos que observar todas essas pesquisas. Tá certo? E em terceiro lugar, América. É o nosso continente. Aí, ó, estão contando comigo e com você nesse número aí, ó. 1 bilhão e 200 mil habitantes, aproximadamente. Nós fazemos parte desses números. Tá? Em quarto lugar, nós temos a Europa. E a Europa tem aproximadamente 800 milhões de pessoas. Quando nós observamos isso, nós vemos que a Europa é um continente com quase 10 milhões e meio de quilômetros quadrados. Se você comparar, só o Brasil tem aproximadamente 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Então, nós percebemos que tem algo aí interessante, porque a população brasileira é de aproximadamente 210 milhões de habitantes. A Europa, que é um pouco maior que o Brasil, tem 800 milhões de habitantes. Então, a Europa, apesar de não ser o continente com maior contingente populacional, ela é um continente que é muito povoado. Muitas pessoas por quilômetro quadrado. A densidade demográfica da Europa é alta. Por exemplo, Mônaco é um país da Europa. Quem gosta de assistir Fórmula 1 sabe que o GP de Mônaco acontece nas ruas do país. Por quê? Ele não tem espaço físico para construir o autódromo. O país é o autódromo. Reparem
na televisão mostrar o GP de Mônaco, que eles fecham as ruas e os carros correm nas ruas de Mônaco. Porque Mônaco tem aproximadamente 2 quilômetros quadrados. Elianes é um país? É um país. Ele tem a Constituição, tem o território demarcado, tem o seu povo. E tem a maior densidade demográfica do mundo. 15 mil pessoas por quilômetro quadrado. É fácil falar quantos são os habitantes de Mônaco. 30 mil. O país tem quase 2 quilômetros, e 15 mil pessoas por quilômetro quadrado. Então, a gente vê que a densidade demográfica na Europa é muito alta. Ok? Nós precisamos aprender isso. A densidade demográfica, a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Tá certo? E na Oceania, nós temos 40 milhões de habitantes. É um outro continente que tem muitos vazios demográficos. Mas nós precisamos de entender também que, por exemplo, a parte norte aqui no Canadá também, na Ásia, mesmo aqui na Europa, apesar de ter uma concentração populacional, no extremo norte é muito frio. Quanto mais longe do Equador, mais baixa é a temperatura. E se o lugar é muito frio, as pessoas correm de lá. Então, aqui na Ásia, por exemplo, que é a Rússia, o maior país do mundo, é quase um vazio demográfico. Na África, apesar de 1,2 bilhão de habitantes, nós temos o maior deserto do mundo. E quando eu olho para isso, quem vai morar num lugar que não tem água? Porque o que caracteriza o deserto é a escassez de água. Então, nós temos muitos lugares, apesar do número alto de população, ela está distribuída de forma desigual. Nós temos desertos aqui na América também. E, além disso, no Brasil, por exemplo, no estado do Amazonas, a densidade demográfica é de 3,3 habitantes por quilômetro quadrado. Por que isso? Como que as pessoas vão construir as suas casas, pavimentar as ruas, as estradas, no meio da floresta? Então, são os elementos naturais que interferem na distribuição da população sobre a face da Terra. Está entendido? E uma outra coisa interessante, nós vamos ver agora. Aonde as luzes estão mais fortes, nós observamos que há maior concentração populacional. E aí nós podemos observar algo. A Europa, praticamente todo o continente europeu, tem uma grande concentração populacional. Lembra que eu falei que a densidade demográfica na Europa, ela é muito alta. Ela é mais alta do que nos demais continentes. Observem aqui agora o Canadá. Quando nós olhamos para os países, a extensão territorial dos países, nós observamos que o maior país do mundo é a Rússia. O segundo maior país do mundo é o Canadá. E uma coisa interessante, aqui nós temos o Alasca e tudo isso aqui é o Canadá.
Mas a concentração populacional do Canadá está na fronteira com os Estados Unidos. Do centro e norte do Canadá, nós temos verdadeiros vazios demográficos. Por que, Eliane? É deserto? Não, é muito gelado. A coisa ali é séria. Tá? Você não precisa usar a geladeira para gelar a água. Você pode usar o fogão para esquentar um pouquinho, para derreter o gelo. Tá certo? Brincadeira, pessoal. Mas, voltando. E nós temos o Brasil. Vamos observar um pouquinho o Brasil? Olha aqui o Brasil. A nossa concentração populacional está no litoral. E principalmente no Nordeste e Sudeste. Inclusive, a formação de megalópole no Brasil, nós temos somente uma, entre as cidades Rio e de São Paulo. As duas capitais, ali, as duas regiões metropolitanas, megalópolis é quando duas regiões metropolitanas estão se encontrando. Quando duas cidades se encontram, formam uma conurbação. Mas quando duas regiões metropolitanas, a cidade do eixo metropolitano do Rio de Janeiro e as cidades do eixo metropolitano de São Paulo, quando essas duas regiões começam a se encontrar, é uma formação de megalópole. E é a única que nós temos no Brasil. Ok? Então, no Brasil, nós temos aqui na região sudeste a maior concentração populacional. E olhem aqui a China e a Índia, que eu disse para vocês que são os dois países com maior número de população. É um negócio sério. A China tem 380 milhões de pessoas. Enquanto que a Índia está com 1.320 milhões de pessoas. A corrida ali está brava. Está quase um pegando. E nós acreditamos, pelas pesquisas, que nos próximos 10, 15 anos, a Índia ultrapasse a China, se tornando o número 1 em número de habitantes. E a China é o terceiro maior país em extensão. E eu disse para vocês que a Rússia é o primeiro país em extensão. E olha que a Rússia vendeu o Alasca para os Estados Unidos. Então, ela era maior ainda. Tá? Eliane, país compra pedaço de outro país? Compra. Inclusive, o Brasil comprou o Acre. Ah, sua história, hein? Tem que estar por dentro. Então, nós temos ali na Rússia, apesar de ser o maior país, não é um país tão povoado. Por quê? O norte é muito gelado. Então, um aspecto natural interferindo na distribuição populacional. E isso é muito importante, a gente observar esses detalhes. O que leva um lugar a ser mais populoso que outro? Ok? Então, nesse mapa, nós podemos ver as regiões do planeta onde há grandes concentrações populacionais. Observe que o mapa da África, quase nós não temos luzes acesas. Por quê? A população está espalhada por esse imenso continente. Certo? E como eu disse para vocês, na África, nós temos o maior deserto do mundo, o Saara, mas também nós temos outros desertos.
o Kalahari, o deserto da Namíbia. Nós temos outras situações também. Florestas, savanas. Então, isso interfere na distribuição da população. Ok? E agora nós vamos falar sobre migrações. Por que as migrações ocorrem? Eliane, calma aí. Você falou que a gente ia falar de gente. Você colocou bicho. Realmente, eu quis colocar isso aqui para mostrar para vocês que as migrações não são exclusivos dos seres humanos. Os animais, as aves, os animais mamíferos, as aves também migram. É claro que influenciados por recursos ou por fenômenos naturais. Os animais, eles migram em busca da água. A seca nas savanas leva os animais a buscarem outras regiões. O inverno rigoroso leva as aves a voar para outras regiões, onde o clima está com a temperatura mais amena. Ok? Então, migração são mudanças. No caso aqui, especificamente, são migrações sazonais. O que é isso, Eliane? Sazonais quer dizer por período. Elas acontecem em um ano, em um período, no outro ano, naquele mesmo período, ela volta a acontecer. Então, algo que acontece por períodos. Ok? E agora nós vamos falar das migrações humanas. Quando nós falamos dos seres humanos, nós temos que pensar naquelas primeiras civilizações que você estudou na história e você viu que nas margens dos rios Tigre e Eufrates, lá na Mesopotâmia, lembra? Terra entre dois rios, surgiram as primeiras civilizações que se fixaram na Terra. Porque até então, os grupos eram nômades, viviam mudando de um lugar para o outro. Por isso que eu coloquei aqui uma roda menor, e como se fossem crianças aqui, eu coloquei só para representar os primeiros povos. Então, os primeiros povos, a história mostra que eles eram nômades, povos coletores. Quer dizer, eles coletavam os frutos, caçavam, eram caçadores. Mas aí alguém desenvolveu ferramentas e aprendeu a agricultura. Nas margens do rio, a agricultura se desenvolveu. E quando eu passo a praticar a agricultura, eu tenho que plantar, cuidar e depois colher. E quando colher, eu tenho que guardar. Então, isso impede que eu continue migrando de um lugar para o outro. Então, as sociedades começaram a se fixar. E isso resultou num crescimento populacional. E a população cresceu. Mas, desde os primórdios, nós também sabemos que os fenômenos naturais influenciaram inúmeras vezes a mudança de um povo, de um grupo social, de uma tribo, de um lugar para o outro. Está muito seco, não está produzindo, brigas entre famílias. Tudo isso leva uma sociedade, um grupo, a ir para outros lugares. Ok? A história está repleta de situações onde as pessoas migraram de um lugar para o outro
devido a fenômenos naturais. Mas nós vivemos numa sociedade muito grande, tá? E a história, como eu disse, ela, por si, é o registro das migrações humanas. Se a gente voltar em 1500, nas grandes navegações, nós vamos perceber que muitos europeus fizeram o trajeto inverso que os brasileiros fazem hoje. Muitos europeus vieram para o Brasil, para a América Latina, para os Estados Unidos da América, para o Canadá. Eles foram, europeus, também asiáticos, foram em busca de uma oportunidade. E quantos brasileiros não estão deixando a nossa terrinha para buscar uma oportunidade na Europa? Hoje eles estão fazendo o processo inverso. Então, isso que os brasileiros fazem hoje não foi invenção da sociedade atual. Nós estamos repetindo o que os nossos ancestrais fizeram. Não somos o resultado da mistura dos povos, dos primeiros imigrantes que aqui chegaram? Então, nós podemos observar, mas, além dos fenômenos naturais, eu quero que vocês observem que, apesar das migrações serem natural ao ser humano, e que as pessoas atravessam fronteiras desde os primórdios das sociedades, existem também fenômenos que não são naturais. Existem pessoas que saem das suas terras por perseguições políticas, religiosas, homofóbicas, brigas de famílias. Então, tudo isso interfere e faz acontecer migrações, algumas temporais, quer dizer, eu vou ficar uma temporada e vou voltar. Não é sazonal, porque a sazonal, ela se repete por períodos. Ok? No caso, eu vou ficar um tempo fora e vou voltar. E outras que eu vou de vez. Então, hoje, o mundo tem um número muito grande de imigrantes. Pessoas que fogem de guerras, perseguições religiosas e N situações que não só os fenômenos naturais. E isso tem influenciado na distribuição da população por todo o planeta. Ok, pessoal? Pessoal, agora sério, não esqueça de acessar a plataforma SMED TV e, para isso, basta você apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece aí no canto da tela. Ok? Tchau, tchau, até a próxima aula.